É forte. Aleluia. Aleluia. Eita, manda fogo aí de baixo agora. Deus na causa. Estava na cidade desprezada uma mulher que ninguém dava valor. Sua casa sobre o monte edificada, na cidade nomeada Jericó. De repente espalhou-se na cidade a notícia do ataque dos hebreus. Os espias invadiram a cidade. Quando o rei soube que era verdade, quis os matar, porém ela lhes respondeu. E disse então Raabe: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram com Seom e Og, os dois reis dos amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desmaiou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor vosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Jurem e peçam pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para comigo e a casa de meu pai. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a nossa vida. Livrem-nos da morte. Conforme as suas palavras, porque nos livraste da morte e não morre ninguém da tua casa. O fio de escalade será o final da sua janela de Deus espiritual. Que Deus ouviu esse amor nas
Deus, toma aí nas tuas mãos. Jesus. Glória. Grupo de varão agradece, grupo de varão, saúde da igreja com a paz do Senhor, amém? Nem começou, já quer ir embora já. A igreja pode nos ajudar também, ó, para lá cantar o 193, amém? Glória a Deus, aleluia. Se tu minha alma a Deus suplica e não recebe, confiando fica em suas promessas que são únicas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo.
Glória. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Aumenta, Senhor, aumenta,
o capítulo 29. Nós vamos ler o capítulo 1. Depois, as irmãs vão ler o versículo 3. E depois os irmãos, o versículo 9. Tudo dentro do contexto. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, ainda é moço. E esta obra é grande, porque não é palácio para o homem, senão para o Senhor Deus. Vamos lá, versículo 3, as irmãs. E ainda te dei a própria vontade para a casa do meu Deus, ou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto preparei para o sagrado. E agora os irmãos, o verso de número 9. Vamos lá, 1, 2, 3 e já. E o povo se alegrou do que deram voluntariamente, porque o coração perfeito voluntariamente terá ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Versículo 11, que diz, versículo 11: porque teu é tudo, quanto há nos céus, na terra, teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. Amém? Vamos seus assentos. Olha. Eu quero agradecer a Deus por esse privilégio, por esta rica oportunidade de mais uma vez estar assumindo esse púlpito para ser um canal de bênção para os receptores. Quero agradecer a Deus pelo ar que respiro, Aleluia, glória a Deus, pelo fôlego de vida, pela existência de vida, porque se não fosse Ele, eu não estaria aqui. Se não fosse Ele, você também não estaria aí. Então este é o motivo pela qual nós devemos glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor. E nós temos aqui o tema desta festividade, que é o 23º aniversário do templo, sobre crônica, ou as crônicas, que não deixa de ser um livro histórico, um livro que relata a história, um livro que cita os acontecimentos dentre o povo de Israel. É um livro que tem 29 capítulos, tem 929 versículos e tem 922 versículos
em história. E ninguém sabe quem é o autor. Alguns comentaristas ou escritor, eles falam sobre Éfida, outros, entendeu? Sobre Davi, e vai por aí afora. Então nós estamos lendo um livro histórico que relata a vida do rei Davi. Mas antes do rei Davi, quem reinava era Saul, que reinou 40 anos, que foi escolhido pelo povo, e o seu reinado também não durou muito. Aí nós temos também o segundo rei. Esse foi escolhido por Deus, filho de Jessé, tinha 7 irmãos e era um pastor de ovelha, vivia no campo, ele se preocupava com as ovelhas, ele lutava pelas ovelhas, ele guerreava pelas ovelhas. Ele não deixava os lobos, os leões, se aproximar das ovelhas. Era um bom pastor, era um bom líder, mesmo não sendo conhecido pelos seus irmãos. Era ruivo, não tinha aparência, mas porém tinha unção, porém tinha liderança, porém era como a menina dos olhos de Deus. E Deus enviou um profeta à sua casa. E foi passando o primeiro, passando o segundo, passando o terceiro, passando o quarto, passando o quinto, passando o sexto, passando o sétimo. Ah, tem um que está lá no campo, mas esse, ó, coitado. Esse franzino, não tem aparência, olha, eu acho que ele não está com nada. Manda chamar. E quando chamou, e o profeta o consagrou, quando ele colocou as mãos, o Senhor disse: é esse aí. Aí depois, para assumir o seu trono, Deus escolhe quem? Salomão. Lembrando que Saul reinou 40 anos, Davi ele reinou 33 em Jerusalém e 3 anos em Judá, e ele reinou também por 40 anos. Salomão, ele foi chamado aos 18 anos. Aos 20 anos ele foi coroado a rei. E ele também reinou por 40 anos. É chamado o Reino Unido. Porque Saul, Davi e o seu filho, os 3 reinaram 120 anos. E o
Senhor deu toda a planta a Davi. Mas antes do Senhor dar toda a planta a Davi, ele começou a guardar do que ele tinha, do seu tesouro. Ele começou a guardar ouro, prata, ferro, cobre, madeiras preciosas, pedras preciosas, porque ele já estava vendo o futuro. Israel precisava de um templo, que até então era tenda. Desde quando o povo saiu do Egito era tenda, que era armada. E Davi, no versículo 1, ele diz: o Senhor tem escolhido a Salomão. E ele constrói o primeiro templo. E o primeiro templo tinha 226 metros de comprimento, 104 metros de largura, 55 metros de altura. E levou 7 anos a sua construção. E foi construído no Monte Moriá, aonde o patriarca Abraão levou seu filho para ser sacrificado e Deus providenciou um cordeiro. E neste mesmo lugar, Deus estabeleceu normas para o rei Davi. E o rei Salomão disse: vai ser construído no Monte Moriá, o monte de Deus, o monte da consagração, o monte da revelação, o monte das coisas novas, o monte da renovação, o monte da transfiguração espiritual. Glória. Aprontou o tempo. E quando chega no versículo 9, a gente vai ver que o povo se alegrou e o povo começou a contribuir voluntariamente. Vinha oferta de tudo quanto era lado, não em dinheiro, mas em material. Vinha ouro, vinha prata, vinha ferro, vinha madeira, pedras preciosas. E o templo foi construído com ouro. Ouro 22. E o povo, após ouvir a declaração do rei Davi, o povo se alegrou, porque até então o povo não tinha um templo, não tinha um edifício, um lugar de adoração. Aleluia! Um lugar apropriado.
E quando chega no versículo 10, ele começou a se alegrar, ele começou a fazer uma oração, agradecendo a Deus pela escolha de Deus, agradecendo a Deus pelo povo que Deus tinha colocado nas suas mãos para ele liderar. Começou a agradecer a Deus pelo povo dar voluntariamente aquilo que tinha de melhor para Deus. Nós temos que dar o de melhor para Deus. É verdade. Glória a Deus. Não é dar resto. É isso aí. Assim que Sobrou, vou levar para casa de Deus. Deus não quer sobra. é. Isso aí. Deus quer aquilo que é primeiro. As primícias chegavam como dízimo, que eram as primeiras coletas feitas. E às vezes nós ao trazermos alguma coisa para Deus, bom, se sobrar, pagar a primeira conta, pagar a primeira dívida. Se sobrar, eu levo. Se não sobrar, deixa para outro mês. Aí outro mês a dívida está mais alta e vai por aí afora. E quando chega no versículo 11, o povo começou a glorificar, a exaltar e a bendizer o nome daquele que tudo pode. Davi disse na sua oração: tudo que eu tenho veio de Deus. É forte. Tudo que eu tenho vem dos céus. Tudo que eu sou é de Deus. Aleluia. E tudo que eu quero, Deus vai me dar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Mas aí, após a construção do templo, Eu creio. aí vem a destruição do templo, do primeiro templo. A destruição pelos babilônicos, romanos, no ano 586. Aí a construção, porque o templo estava derribado, o templo estava destruído. O lugar estava esquecido. E havia se passado muitos anos. Mas aí, Deus, ele passou a usar quem? A Zorobabel, Esdras e Neemias. E construíram o segundo templo. E o segundo templo foi reformado, aumentado pelo rei Herodes, o grande rei. Tinha aproximadamente quase 1 quilômetro de distância o segundo rei, o segundo templo. E foi dividido em 4 áreas religiosas. Era imenso. As muralhas, podia passar carro por cima das muralhas.
ninguém entrava, ninguém saía. Foram mortos ao fim da espada, depois dos 6 meses, quase 1.100 judeus. Pastor, mas aonde o senhor quer chegar? O que eu quero chegar é que esse templo de alvenaria foi construído pelos homens. Em Atos capítulo 7, alguns versículos na frente diz que Deus, Ele não habita em templo feito pela mão do homem, mas sim pelas mãos dele, aleluia. Eu sou um templo, vocês é um templo, porque vocês são consagrados a Deus, e se são consagrados a Deus, vocês têm um templo, e esse templo que vocês têm, quem habita dentro dele é o Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13, 17 e 18, diz que nós somos o templo do Espírito Santo e ele habita em nós, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Olha só o privilégio, termos o Espírito Santo morando dentro da gente. Olha só a responsabilidade que nós temos. O Espírito Santo morando dentro da gente. Por isso, irmãos, que o nosso templo tem que estar sadio. Não pode ser um templo somente de doença. O nosso templo tem que ser um templo sadio. E é por isso que nós o glorificamos, é por isso que nós o exaltamos. Porque o templo é lugar de quê? De louvores e lugar de adoração. Há uma diferença entre louvores e adoração. Os louvores é para o Senhor. A adoração também é para o Senhor. Quando a gente abre no livro de Neemias, que é o capítulo 8, a gente vai ver que o povo, quando ele abriu o livro, o povo ficou de pé. Os que estavam sentados. O povo levantou as mãos. E o povo colocou o seu rosto na terra. Isto é adoração. Uma adoração que sai de dentro do coração, que sai de dentro da alma. Uma adoração sincera, aleluia. Uma adoração sem hipocrisia. Uma adoração sem mentira. Uma adoração verdadeira. Porque a adoração sai da alma, sai do coração, sai de um coração quebrantado, de um coração humilde, de um coração que perdoa, de um coração que ama, de um coração que compartilha, de um coração que é
é pelo que Deus é. Louvor é pelos feitos de Deus. Adoração é motivado pelo Espírito, por um impulso de dar ao Senhor, aleluia, com sinceridade. Louvor é motivado na alma por um impulso de receber do Senhor as dádivas dele, aleluia. Mas todos os dois são válidos, tanto a adoração como o louvor. O povo de Israel, até hoje, eles chegam no muro da lamentação, e aí vocês podem ver ele, ó. Exaltado é o teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Exaltado é o teu nome, Pai. Glória a Deus. Aleluia. Isto é adoração a Deus, aleluia. Vocês não vêem outro movimento. Vocês não vêem outro movimento. Cada um adora de um jeito. Cada um louva de um jeito. Então, o templo do Senhor é o lugar de quê? É o lugar de louvor e adoração, aleluia. Quando nós dobramos o joelho para orar, nós estamos adorando Ele, aleluia. Adorai, 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 aleluia. Os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e verdade. Está vendo aí? Em espírito e verdade. Não com hipocrisia, não com fingimento, não com mentira, aleluia, não com engano, aleluia, não com falsidade, mas com amor próximo, amor verdadeiro, perdoando, compartilhando e obedecendo, aleluia. Por isso que em Hebreus, que é o capítulo 3, capítulo 17 de Hebreus, e o capítulo 13, versículo 7, diz que devemos obedecer os pastores, sujeitar a eles, porque são eles que fizeram por nós. Deus escolheu a quem? A Davi. Deus escolheu a vocês também. Cada um tem um propósito, cada um tem uma missão. Cada um trabalha de um jeito, cada um adora de um jeito, cada um louva de um jeito, cada um se veste de um jeito, cada um anda de um jeito, cada um tem uma visão de um jeito, cada um senta de um jeito, cada um deita de um jeito, cada um levanta de um jeito. Isso aqui é Deus. Deus escolheu a casa de Judá. 1 Crônica, capítulo 28, versículo 4. Deus escolheu a tribo de Levi. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 27. Deus escolheu Abraão, capítulo 18, versículo 19. Deus escolheu Arão como profeta, como sacerdote. Salmo 105, versículo 26. Deus escolheu Davi. Crônica, capítulo 28, versículo 4. Crônica 29, versículo 1. Deus escolheu Jacó. Salmo 135, versículo 4. Deus escolheu Israel. 1 Reis, capítulo 3, versículo 8. Deus escolheu Moisés. Número, capítulo 16, versículo 4, versículo 8. Deus escolheu os filhos de Jacó. 1 Crônica, capítulo 16, versículo 13. Deus escolheu a Salomão. Capítulo 28, versículo 1. Deus escolheu a Jesus para salvar, para curar, para batizar.
dispensação da graça Vai chegar. para trazer um povo de uma terra diferente, de uma terra distante, de uma terra estrangeira, para ser igreja dele, para ser noiva dele, e ele o cabeça desta igreja, aleluia! Deus enviou a Jesus, o seu Filho. Promessa lá no Jardim do Éden, onde já simbolizava já o primeiro templo espiritual, comunhão direta com Deus. Mas Adão quebrou esta aliança. Ele preferiu quebrar aliança com Deus e fazer uma aliança com o diabo. Ele preferiu ouvir mais ao diabo do que a Deus. Ele preferiu aceitar as normas estabelecidas pelo diabo do que as normas estabelecidas por Deus. E acontece muito isso no meio do povo de Deus. Ao fazer escolha, faz uma escolha má. Muitas das vezes fazem da sua casa um profano, faz das suas festividades um profano, faz das suas cerimônias um profano. Faz das suas reuniões um profano. E ele preferiu quebrar a aliança que ele tinha com Deus, quebrar o pacto. Muitas das vezes o crente está muito firme na casa de Deus, mas de repente, com os manjares do mundo, com as ofertas que o mundo oferece, ele acaba se desviando, ou ele acaba esfriando. Aí entra a morte espiritual. E se não voltar, aí acaba ficando uma morte eterna. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Morte espiritual, Efésios capítulo 2, versículo 12. Porque as pessoas às vezes preferem fazer uma aliança com as coisas erradas, com as coisas mentirosas. É verdade, Senhor. Do que fazer uma aliança e afirmar uma aliança com Deus. Adão vivia no Éden, casa espiritual, onde tinha um relacionamento com Deus espiritual. Ele tinha uma comunhão espiritual com Deus. Ele ouvia Deus conversar com ele na virada da tarde. Mas acho que ele enjoou de estar ouvindo Deus. Ele enjoou de estar participando das coisas espirituais. Assim também, quantos dentro da casa de Deus que às vezes se desviam. Eu
conheço muitas pessoas que se desviaram, até hoje voltaram. Não tem temor a Deus, vivem numa embriaguez espiritual, vivem numa morte que só volta à sepultura. Perderam totalmente o temor de Deus, que é a reverência, é reconhecer Ele como soberano, como eterno, como Criador, aleluia, como aquele que tem poder para salvar, para curar, para batizar, para renovar, para transformar uma vida. Mas Jesus, Ele foi escolhido para vir e nascer numa humilde manjedoura. Como neném. Ele agora não vai vir mais como neném, vai vir como juiz. Ele vai vir mais como neném, vai vir como noivo. Ele não vai vir mais como neném, mas ele vai vir para arrancar, isto é, para arrebatar, para tirar da sepultura aqueles que dormem nele e para arrebatar a sua amada igreja. Aleluia! Jesus, o Salvador do mundo. Jesus, nome precioso, ó. Isaías, ele já falava que ele é maravilhoso, é Deus forte. Muitas das vezes, irmãos, dentro do templo, o nosso lábio tem que ser queimado. O nosso lábio tem que ser purificado. Isaías, no capítulo 6, foi preciso que um anjo queimasse os seus lábios com uma tocha de fogo. Aleluia! E ele se considerou um pecador. Nele se considerar um pecador, a gente passa a ver o quebrantamento de espírito, a sua simplicidade, a sua humildade, de como profeta reconhecer que ele era pecador e ele precisava ser purificado. Nós também precisamos ser purificados a todos os dias, a todas as horas, a todos os meses, a todos os anos, até o arrebatamento da igreja. Aleluia, glória a Deus. Oh, Pai. Isaías, no capítulo 6, ele olhou para o céu. Ele disse: ó Deus, eu estou aqui. Se compadece de mim, tem misericórdia de mim, apaga todos os meus pecados. Aí, em segundo lugar, ele olhou para dentro dele. Ele olhou para dentro dele. Sou um homem pecador, mas preciso da misericórdia, preciso da bondade, preciso da graça do Senhor. Em terceiro lugar, ele olhou para fora.
E ele disse: olha, eu só poderei ir depois de ser purificado. Irmãos, comecem a orar a Deus. Você está dentro do tempo. Peça a Ele para Ele queimar os teus lábios. Como é que você tem agido dentro de casa? Como é que você tem agido com o esposo, com os filhos? Como tem sido o seu relacionamento dentro de casa? Como esposo e esposa? Tem sido de paz? Ou tem sido de treva? Tem sido de comunhão ou tem sido de confusão? Tem sido de ciúme ou tem sido de mudança de vida? Como é que está sendo o teu testemunho dentro de casa? Peça aí nesta noite para Ele vir queimar os teus lábios, para Ele vir te purificar nesta noite. Aí você vai dizer: verdadeiramente, verdadeiramente, Deus estava naquele lugar e eu não sabia. Aleluia. Os pregadores, cada um com uma mensagem diferente, homens de Deus, pregando a palavra. No sábado, o pregador de sábado, Bíblia pura, palavras, a palavra de Deus sara, ela cura. E a lição que nós tivemos hoje, João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo. O verbo é a palavra, irmão. A palavra, ela está acima de tudo. A palavra, ela salva, ela cura, ela transforma, ela renova, ela muda quadro, aleluia. Ela muda família, ela muda filho, ela muda filha, ela muda esposo, ela muda a direção ministerial, ela muda pastor, ela muda presbítero, ela muda diácono, ela muda trabalhador, ela muda grupo. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Nós estamos num tempo de alvenaria feita pela mão dos homens, mas dentro desse templo está maior do que o templo de alvenaria, que é o Espírito Santo dentro do seu altar. Hebreu diz que nós temos um altar. Nós temos um altar. Altar, não existe templo sem altar. Antes de chegar no tabernáculo, o sacrifício tinha que ser feito aonde? No altar. E altar é lugar de comunhão, altar é lugar de reconciliação, altar é lugar de mudança, altar é lugar de avivamento, altar é lugar de sacrifício, altar é lugar de adoração, altar é lugar de louvores, altar é lugar de exaltar ao soberano eterno, não Senhor, aleluia. Altar é lugar de fogo, aleluia, é lugar de labareda, é lugar de mudança. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Altar
significa lugar de sacrifício, lugar de reconciliação, lugar de consagração, lugar de comunhão, lugar de amor, lugar de perdão e lugar de paixão pelas almas. Nós necessitamos de nos reconciliar com Deus das coisas erradas que a gente vem fazendo. Porque antes de entrar no tabernáculo tinha um altar, já simbolizava a cruz. O altar que já simbolizava a cruz. Na cruz, Jesus cumpriu todas as obras da salvação e do perdão de Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso que nós somos abençoados. Nós somos abençoados e ponto final. Número capítulo 23 diz que nós somos abençoados e ponto final. O que Deus tem abençoado, ninguém pode revogar. Isto é, ninguém pode anular. Os profetas tinham o altar, os patriarcas tinham altar, os sacerdotes tinham altar. Nós temos um altar. Israel também tem o seu altar. A cruz do nosso Senhor Jesus Cristo é o nosso altar, aleluia. Pois foi na cruz que ele sofreu, na cruz que ele foi crucificado, na cruz que ele morreu, na cruz que ele rendeu o seu espírito. Foi na cruz que ele olhou para os céus e disse: Pai, perdoa-lhe, porque eles não sabem o que faz, aleluia. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde. Que esse dia de festividade fique marcado na sua vida. Lembrando, antes de entrar no templo, tem o altar. Tinha um altar do lado de fora, hoje não, hoje o altar é do lado de dentro. As ofertas só eram aceitas depois que colocasse a sua vida em comunhão. Lembrando, irmãos, que nós temos que dar a Deus o que é de bom, o que é de melhor. Quando nós lemos em 1 Crônica, que é o capítulo 1, versículo 6 e 7, diz que o rei Salomão, ele ofereceu, pastor Cláudio, 1000 holocaustos a Deus. Ele tirou do seu tesouro, ele tirou da sua riqueza particular. E a Bíblia nos escreve no mesmo livro, no mesmo capítulo, no mesmo versículo, que naquela mesma noite o Senhor lhe apareceu. Qual é o tipo de oferta que você está dando? Para Deus lhe aparecer também. Deus lhe apareceu e perguntou a ele o que ele queria. Se ele queria ouro, riqueza ou prata. Ele disse: não, eu quero que tu me dê sabedoria para me julgar esse povo, para me liderar esse povo. Aleluia. Por quanto não me pediste riqueza, eu vou te fazer o rei mais rico da terra. Aí nós temos Crônica capítulo 20, versículo 20. Vocês sabiam que existe crente que está no SPC de Deus? No SPC de Deus, porque não tem crédito com Deus.
ora, mas não obtém resposta. Ora, mas não obtém resultado. Ora, e as coisas continuam do mesmo jeito que está. Ora, mas não tem mudança espiritual. Sempre raquíticos. Nós temos que fazer o que? Uma análise. Crônica 20:20 no SPC de Deus. Por isso que Deus, Ele ouve a oração do justo. Se a pessoa é justa, se a pessoa é temente, se a pessoa tem o espírito de submissão, perdoa, compartilha, ama, cerca ele de corpo e alma, a oração dele é ouvida rápido. E às vezes eu olho para dentro de mim, eu vejo que falta muita coisa dentro de mim, porque muitas das vezes eu oro, às vezes eu oro há anos, e muitas das orações que eu tenho feito, eu não tenho obtido resposta, porque o negócio está em mim, a falta está em mim. Eu sou pecador, sou falho, sou cheio de defeito. Quer me conhecer melhor? Convive comigo, anda comigo. Só minha esposa sabe. Nós vamos ser salvos pela graça, pela misericórdia, pela bondade, irmãos. Por isso, quando nós lemos em Gálatas capítulo 3, diz que a fé sem as obras para nada ela vale. Por isso que o patriarca Abraão foi chamado do crente Abraão, porque ele foi o primeiro a dizimar, aleluia. No capítulo 14 de Gênesis, ele foi o primeiro a contribuir voluntariamente, ninguém obrigou ele a dar nada, ele deu voluntariamente. Jacó, no capítulo 28, ele também foi o segundo a dizimar, ele deu voluntariamente. E o patriarca Abraão, ele via uma dispensação de 450 anos antes da lei, ele vivia numa dispensação chamada graça. Pastor Cláudio hoje de manhã estava falando sobre a viúva, no capítulo 12 de Marcos, versículo 41, 42 e 43. Ela deu a sua única moeda, ela deu tudo o que tinha. Aí nós lemos em Coríntios, que é o capítulo 9, versículo 6, 7 e 8. Quem dá muito recebe muito, quem dá pouco recebe pouco. Porém Deus abençoa quem dá com alegria, aleluia. Estamos falando de ofertas voluntárias. Todo o povo levava as suas ofertas voluntárias. E agradecemos a Deus também pela igreja aqui em Vila Mar, porque o povo tem contribuído, o povo tem ajudado, o povo tem trazido as suas ofertas voluntárias. Que o Senhor nos guarde. Não existe templo sem altar. Templo tem que ter altar. Se não tiver altar, não é templo. Se não tiver fogo, é altar sem fogo. É altar sem brasa. É altar sem a presença do soberano Deus Pai, do soberano Deus Filho e do
Espírito Santo, Deus Espírito Santo, que o Senhor nos abençoe, Eduardo. Continua orando pelo pastor Pedro, orando pelos outros, orando pelo pastor Cláudio, orando pelo ministério, orando pela sua obra, e agradecendo a Deus por esse 23º aniversário de vitórias, de derrotas, de lutas e de vitória. O crente passa por derrota, irmão. O povo de Israel passava por derrota. Quando eles pensavam que Davi estava sendo levado ao cativeiro. Quem que não passa por derrota? Eu já passei muitas das vezes por derrota. E enquanto Jesus não veio, é vitória e derrota, vitória e derrota. Mas vamos continuar de pé, pela graça dele, pela misericórdia dele e pela bondade dele, é que nós estamos aqui. Pela bondade e pela misericórdia, que nós somos templo do Espírito Santo. Amém. Oh, glória. Vamos também passar nessa noite uma singela lembrança do pastor Pedro, né? Que Deus abençoe. Amém. Por estar fazendo. Boa glória. Boa glória. Quero que tire a foto, vamos lá, tira a foto, vamos lá. Tira a foto, gente. Vamos lá, foto, gente, a foto. Olha lá, minha nora está rindo, ó. Foto, minha nora, foto, minha nora. Tira a foto, só correndo. Tira a foto aí, ó. Igreja abençoada. Amém, irmãos. Nós vamos estar já encerrando. Antes a gente fala que hoje, já para os Elisângela, hoje nós não teremos cantina, mas teremos ali uma confraternização ali na cantina. Tá? Não precisa pagar nada, né? Eu, glória, hoje é mistério, né? Eita Deus! Irmãos, queremos agradecer a todos. Chovendo muito, não é mais. Nós louvamos o Senhor Jesus. Irmãos aí perdoe pelo horário, mas como eu fui levar o Igor lá em Niterói, daí foi uma bênção para mim, foi outra bênção. Então, ô glória, o pastor Cláudio não está fedendo, né? Mas ainda não tive oportunidade de tomar banho. Tomar água quando chegar em casa para ver, porque se eu tomasse eu não viria para a igreja. Mas Deus, graças a Deus, tem nos abençoado bastante. Então, irmãos, essa semana, terça-feira, nós temos culto de ensinamento da palavra. Quinta-feira, trabalho de libertação. Bem, temos pregador de fora. E essa semana não teremos nada, nem na sexta, nem no sábado, nem no domingo de manhã, só no domingo à noite, para dar um refrigério para os irmãos que ficaram essa semana toda na igreja. Amém? A partir da outra semana nós temos atividade normal, mas temos culto terça e quinta, tá? Eu vou pedir à igreja que se coloque em pé, também vamos orar pelo evangelista Cláudio, ô glória, que também está assumindo a Matimima. Eu esqueci hoje de manhã. Que Deus também abençoe a irmã Cleide lá da Assembleia de Deus de São João de Meriti, tá? Que Deus abençoe, volte de novo. Vamos estar orando ao Senhor. Senhor, toma, Senhor Evangelista Cláudio, nas tuas mãos. Nesta hora nós impulsamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como presidente, Senhor, da Matimífima, Pai, de eternidade, toma teu Filho, usa poderosamente, manifestando a tua glória sobre a vida dele. É o que eu te peço, em nome de Jesus. E nesta hora eu imposto em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe, Cláudio. Amém. Vamos estar orando, agradecendo a Deus. Quero agradecer a todos mesmo, tá? E as bênçãos de Deus, a todos que
trabalhar, não falo o nome, porque se falar, cita meu nome, mas a todos, tá? Vamos pedir agora ao evangelista Antônio, ele vai estar orando, o Senhor, agradecendo a Deus nesta noite. Amém? Amém. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Soberano Deus, Pai, você é Deus, os eles pelo culto, o Pai, eu te amo hoje, Deus, pelo louvor, justamente pela tua palavra, meu Pai, pela palavra, que eu te amo hoje, meu Pai, que venha encontrar lugar, Deus, nos nossos corações, meu Pai, nessa noite, meu Pai, nesse momento, meu Deus, os teus filhos, os teus irmãos, meu Pai, continue abençoando e guardando e vivendo todo o mal. Amém. Que a graça de Deus, o amor de Jesus e as consolações do Espírito Santo seja com todos até o arrebatamento da igreja terminado em nome de Jesus. Os irmãos podem comparecer ali à cantina, o de graça.